Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. A pessoa que fez esse relato não se identificou. Na casa que eu morava quando eu tinha uns 14 anos, havia uma cozinha americana e próximo à sala tinha uma bicama que ficava ao lado de um balcão. Eu dormia na de cima e meu irmão na de baixo. O quarto dos meus pais era depois da cozinha. Um dia de tarde eu estava deitada nessa cama, mexendo no celular, e ouvi uma coisa vindo quicando do quarto. Passou pela cozinha, então vi que era uma bolinha daquelas de borracha. Quando ela passou para trás do armário da TV, levantei a cabeça para olhar por cima do balcão e vi meu irmão de 7 anos correndo do quarto para pegar a bolinha. Levei um susto na hora que ele passou pela mesa, pois vi ele bater a cabeça na quina dela. Dei um grito. Cuidado! Machucou? Ele só deu risada, continuou correndo e se meteu atrás do armário para pegar a bolinha. E eu preocupada falando: Nicolas, você vai se machucar. Tá vendo que não cabe você aí atrás? Deixa que eu pego. Eu fui levantando. Nisso ele saiu correndo, rindo e voltando para o quarto. E eu fui atrás chamando: Nicolas, Nicolas. E nada. Quando cheguei no quarto, não vi ele. Procurei no banheiro, na cozinha, no quintal, voltei na sala e nada. Aí eu levei um susto, pois lembrei que meu irmão tinha ido para a casa dos meus tios e eu estava em casa sozinha. Ligando os pontos, percebi que o menino que vi devia ter apenas uns 3 anos, porque ele era da altura da mesa. Tinha um cabelo tigelinha, diferente do meu irmão, e não havia nenhuma bolinha de borracha na minha casa. Isso aconteceu comigo. O próximo relato, quem fez foi uma mulher. Um certo dia, eu peguei um ônibus. Uma senhora sentou ao meu lado e me disse: Filha, vamos sentar lá atrás? Eu pensei: por que essa mulher está se intrometendo na minha vida? Eu respondi a ela: eu estou bem aqui, obrigada. Mas ela insistiu: ali tem lugares vazios. E eu disse: mas eu gosto de sentar na janela. Está um vento fresco e eu gosto de ler. Aí ela disse: ali no fundo tem um lugar com janela. Veja. Apontou e eu olhei e vi um lugar na janela mais para o meio do ônibus. Então, meio contrariada, me levantei de onde estava e sentei onde ela indicou. Ela puxou a corda e desceu do ônibus. Após ela descer, o ônibus fez uma curva e um carro não respeitou a preferencial. O motorista do ônibus. Então todos que estavam em pé caíram e eu me segurei no banco da frente. Quando eu olhei para o lugar que eu estava, comecei a chorar, porque eu estava sentada no primeiro banco, onde não há lugar para segurar. E logo à frente havia uma placa de vidro, separando a área da catraca do restante do ônibus. Se eu estivesse lá, teria voado de cara na placa de vidro e não teria como me segurar, pois era o primeiro banco e por estar lendo, provavelmente estaria distraída. Orei muito a Deus agradecendo pelo anjo que ele enviou para me salvar, porque eu nunca mais consegui me lembrar do rosto daquela mulher. Por isso, sei que foi algo sobrenatural. Esse é o meu relato.
O próximo relato, quem fez foi a Cíntia. O nome dela está trocado. Em uma certa época, eu estudava de noite e um pouco distante de casa. Eu ia e voltava andando. Sempre que eu passava em uma esquina escura, onde um primo meu tinha sido assassinado, eu via a sombra de um homem abrigado em uma parte coberta de uma construção. Uma vez, vindo da escola pelo mesmo caminho, perguntei a uma amiga que estava comigo: "Você está vendo aquele homem ali?" E ela me respondeu: "Não tem ninguém ali." Não paramos para conferir e fomos embora. Eu passava cheia de medo nessa esquina, pois aquele local era bem conhecido por ter acontecido diversos crimes. O tempo passou e eu estava há alguns dias sem ir à escola. No dia em que eu voltei a ir às aulas, choveu muito, e na hora da saída tive que aguardar até a chuva diminuir. Quando consegui ir para casa, já estava bem tarde. Tive que criar coragem e ir embora. A cada esquina que eu passava, tinha a sensação de estar sendo seguida. Meu Deus, que desespero! Quando passei nesse ponto que às vezes eu via a sombra de um homem, eu a vi novamente e escutei nitidamente a palavra: "Corre." Então tive a sensação que conhecia essa voz e corri. Mas corri. Nunca corri tanto em minha vida. Cheguei em casa e não contei para ninguém. De madrugada, vi a mesma sombra do homem que me mandou correr. Quando consegui olhar para o rosto dele, pasmem, era o meu primo que tinha sido assassinado. Naquele ano eu concluí o ensino médio. Eu ia e voltava para a escola cheia de medo. E continuei às vezes vendo aquela sombra no percurso. Depois que concluí os estudos, passei anos sem ver algo naquele local. Um certo dia, já tarde da noite, voltando do serviço com um colega de trabalho e mais a filha dele, nós três vimos um homem na esquina. Meu amigo pegou eu e a filha dele pelo braço e começamos a correr, até chegar no meu portão. Eu não entendi nada, mas corri. Depois meu amigo falou que tinha um homem atrás de uma banca e outro na esquina. O da esquina eu e a filha dele vimos, agora o da banca não. No dia seguinte, vimos na página do bairro que tinha um homem atrás daquela banca assaltando as pessoas. O meu amigo e a filha dele ficaram se perguntando: e quem era o cara da esquina? Coincidentemente, ele é espírita. E no sábado seguinte, aconteceu uma festa no centro que ele frequenta. E ele ouviu de uma entidade o seguinte: pergunta para a moça que estava contigo e tua filha naquela noite quem era o homem que estava na esquina, porque ela sabe quem sou eu. Esse é o meu relato. A pessoa que fez o próximo relato não se identificou. Uma vez eu avistei algo fantasmagórico. Bem, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. E por volta das 8 horas da noite, eu estava do lado de fora de minha casa, que era na roça. Nesse tempo, as casas ficavam em uma distância de aproximadamente 80 a 100 metros uma das outras, até porque os terrenos eram bem grandes e haviam poucas casas. Enquanto eu estava na rua, bem próximo à minha casa, em um lugar com pouquíssima iluminação pública, de repente, eu olhei em direção a uma casa abandonada, em que seus moradores sempre falavam de ações demoníacas naquele lugar durante as noites. Coisas como barulho de pessoas correndo no teto,
panelas caindo durante a noite, barulhos de vozes e outras coisas sem explicação. Então, enquanto eu admirava a lua, pois era dia de lua cheia, avistei claramente um ser estranho correndo em cima daquela casa. Eu estava a uma distância mais ou menos de 40 metros. E esse ser não tinha cabelo. Seu corpo era magro como um boneco, só que tinha um tamanho maior que um homem. Não tinha qualquer vestimenta e corria sobre a casa. No momento em que vi essa coisa, fiquei parado olhando. Ele estava correndo e do nada desapareceu. Por um instante, sem qualquer maldade, pensei: para onde ele foi? Como ele não caiu da laje? Pois o telhado da casa era apenas uma laje só, em um espaço em que a casa mais próxima ficava a 80 metros de distância. Foi aí que me dei conta que não se tratava de uma pessoa, mas de um ser maligno que assombrava aquele lugar. Então corri em direção à minha casa com muito medo. Nessa casa nunca mais morou ninguém e permaneceu sem morador, embora estivesse em bom estado de conservação, até a sua demolição. Agora nesse local é um terreno baldio, abandonado, e nada mais foi construído. Hoje eu tenho 50 anos de idade e isso aconteceu comigo. O que você achou desses relatos? Escreva nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e, se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.